Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe sua família. Gravar mais uma resposta aqui bem rápida sobre os pães asmos. Amém? André Silva escreveu assim: Irmão Sandra, a paz do Senhor Jesus Cristo. André Silva. Irmão, faz um estudo sobre o pão da Santa Ceia. Na IPDA o pão é bisnaguinha, é certo? Ou tem que ser sem fermento? Amém? Boa pergunta. Irmãos, abra sua Bíblia rapidamente. No livro de Êxodo, Êxodo 12. Êxodo 12. Do 15 em diante. Diz assim, ó, Êxodo 12. 7 dias comerás o pão asmo. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Era pecado fermento, né, irmão? É Deus falando que o fermento é pecado. Porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. O que Deus mandava cortar? Pecado é pecado, irmão. Tem gente que fala assim, a lei foi quebrada. Espera aí, Deus está dando uma ordem. Lei quebrada é a lei das festividades, cerimonial, aqui é uma ordem. Amém? Não vamos confundir as coisas, não. Vamos pular. Ah, isso é para judeu. Não. Isso aqui é para uma nação de Deus. Amém? Vamos pular. Levítico 2,11 diz assim, olha. Nenhuma oferta de alimentos que oferecertes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Presta atenção, ao Senhor. Então quer dizer que vamos estudar isso aí. Amém? Então o fermento era extremamente proibido no passado. Amém? Agora, quando Deus queria referir, Jesus queria falar de um pecado, Jesus usava o fermento. Vai escutando, ó. Mateus 16, de 5 ao 12, diz assim, ó. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus diz, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. É aquilo que você põe a mais na palavra, fermento. Tem muitos pastores hoje que são fermento. Eles querem acrescentar algo que não tem na Bíblia. Fermento é um fariseu. Amém? Quando você acrescenta doutrina que não é bíblica na sua igreja, você é um fermentador, você é um fariseu. Amém? E dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, porque não trouxemos o pão? E Jesus, percebendo, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não teres trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para com 5.000 homens, que quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste, como não compreendestes, que não vos falei a respeito do pão, mas que guardado o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é fermento? Quando você põe, cresce um pão ali, o pão cresce sem ser o verdadeiro pão, é o fermento que fez ele crescer, então é um crescimento falso. Amém? É isso que Jesus quis dizer. 1 Coríntios 5, de 1 ao 8, diz assim, ó, geralmente houve que há entre vós fornicação a tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que possua a mulher do seu pai. Estais sobebecidos, nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Deus mandava disciplinar os crentes. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja-se tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo era durão, congregar com Paulo não era fácil não. Manda um pastor entregar alguém a Satanás hoje, você vê o fermento nascendo. E Paulo entregava mesmo. Seja o tal, entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa chaquetança, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então eles usavam o fermento para falar do pecado. Amém? Agora vamos ver a ceia que Jesus comia.
era a Páscoa. E a Páscoa, todo estudioso bíblico sabe que o pão era asmo. Amém? Aí você vai falar, mas é porque era um costume daquela época. Vamos chegar lá, calma aí. Mateus 26, 17, 30. Diz assim, ó, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde quereis que façamos o preparativo para comer a Páscoa? A Santa Ceia era a Páscoa, né, irmão? Era anual, era uma vez por ano. Aí depois que Jesus falou, fazei sempre que lembrasse de mim, que começou crente fazer menos de um ano. E ele disse, ide à cidade, e um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Então o pão que Jesus celebrou era sem fermento. Aí você vai me perguntar, pastor, com fermento ou sem fermento? Há duas hipóteses. Amém? Naquela época o pão era sem fermento, porque era um povo que temia a Deus. E hoje o pão é com fermento. Mas por representar a transformação do corpo de Cristo, sendo que Deus falou que era pecado no passado, eu acho que o pão é sem fermento. Eu acho que toda igreja que compra esse pão da padaria com fermento, essa bisnaguinha igual a Deus amou, está errado biblicamente. Eu acho errado, porque se Deus falou que era pecado lá atrás, a Bíblia fala que Deus não muda, não há sombra de variações. Tem gente que fala assim, a lei foi quebrada, a lei cerimonial, porque não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo, nunca foi quebrado, irmão. A ordem que Deus dá, ele não volta atrás. Seria muito cômico Deus chegar e falar assim, Jesus, vai lá e conserta que eu fiz, vocês me perdoam, uma cagada na terra. Eu pus uma lei que eu estou arrependido, vai lá e conserta. É uma coisa cômica. Deus jamais ia fazer isso. Agora, a lei cerimonial, aquelas festas, não toque, não carrega a marca, eu sei que era o Talmud, eu creio que foi quebrado. Amém? Agora, o que Deus mandou, lei, Deus não quebra, irmão. Deus não muda. É um medo que eu tenho tremendo de muitas coisas que eu tenho que praticar da lei e não pratico. Amém? Porque Jesus, e eu quero pular para esse estudo não ficar longo, porque o negócio aqui é o pão. Se Deus falou que lá é pecado lá atrás, que não era para fazer, que é errado, a igreja não pode celebrar a ceia com pão, sem ser com pão asmo hoje. Muitas igrejas têm um pão asmo e muitas igrejas que estão aí preocupadas só com o dia dos membros, mete a bisnaguinha, né? E às vezes nem é porque está preocupado com o dia dos membros, é porque não tem conhecimento bíblico. Amém? Pecado sempre vai ser pecado. Se é errado no passado, é errado hoje. Eu acho que a ceia é pão sem fermento. Amém? Porque Jesus e os discípulos celebravam a ceia sem fermento, com pão sem fermento. Amém? Então fica aí o recado para o irmão. Amém, irmão? Ninguém é obrigado a ficar no canal, viu, irmão? Não concorda comigo, pula. Fica com aquilo que você crê, para não dar um debate aí embaixo, uma contenda. Amém? Ah, o pastor Santo falou uma coisa que eu não agradei, pula. Vai para outro estudo que te agrade. Amém, irmão? Porque ninguém é obrigado a ficar no canal. Agora eu acho que se você ler Bíblia, você vai começar a entender um pouquinho o pastor Sandro. Amém? Então, André Silva, fica aí a resposta para você. Irmão, Sandra, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, faz um estudo sobre o pão da Santa Ceia. Na IPDA é bisnaguinha, eu acho errado. É certo? Ou tem que ser sem fermento? Sem fermento é o correto, amém? Fica aí o parecer do irmão Sandro. Não sou o dono da verdade, mas que Deus abençoe e fique em paz.